Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre dons e chamados. No domingo eu falei sobre a unção. O que é a unção? A unção é um poder capacitador. É a capacidade dada por Deus para o seu ofício, para a sua função no corpo de Cristo. A unção, há muitas unções, há unções diferentes. A unção do profeta é diferente da unção do evangelista, que é diferente da unção do pastor, que é diferente da unção do mestre, que é diferente da unção do líder, que é diferente da unção do operador de milagres, que é diferente da unção da variedade de línguas, que é diferente da unção da palavra de conhecimento, que é diferente da unção da palavra de sabedoria, que é diferente da unção do dons de socorro. Há muitas unções, e cada unção é uma capacitação para você fazer uma obra para Deus. Uma obra para Deus. Na verdade, queridos, existem dons espirituais, que é o que nós vamos tratar aqui, mas eu vou falar também um pouco sobre os dons naturais. Existem dons naturais e dons sobrenaturais, ou dons espirituais. Ou seja, o dom é a unção. É a unção que está sobre a sua vida. Eu te garanto que todos nós, nesse salão aqui, temos pelo menos 2 ou 3 unções sobre a nossa vida. Pelo menos 2 ou 3 dons espirituais. Quando nós falamos de unção, também nós estamos falando de dons. Por exemplo, a unção de curas também é o dons de curas, ok? Romanos 12, versículos 4 a 8, na versão fácil de ler. É uma versão em português. Romanos 12, 4 a 8. Diz assim, Romanos 12, 4 a 8. Todos nós temos um corpo que tem muitas partes, e cada parte tem uma função diferente. Tanto Romanos 12 quanto 1 Coríntios 12, ambos capítulos, ou ambas as cartas, escritas pelo apóstolo Paulo, mostra as diferentes unções e os diferentes dons com as diferentes partes do corpo. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo um paralelo entre o corpo do ser humano e o corpo de Cristo. Por isso que ele fala, porque nós temos um corpo que tem muitas partes e cada parte tem uma função diferente. Como eu falei para você, a unção do evangelista é diferente da unção do profeta, que é diferente da unção da operação de milagres, que é diferente das outras unções. Há muitas unções. Existe a unção apostólica, que é a unção de dar cobertura, de fundar igrejas e dar cobertura para essas igrejas. Um apóstolo é um líder sobre muitas igrejas, ou sobre várias igrejas, diferente de um pastor, por exemplo, que normalmente é um pastor local. Versículo 5: da mesma maneira nós, embora sejamos muitos, somos todos um corpo em Cristo, somos todos partes desse corpo, e cada parte pertence a todas as outras partes. Deus deu a cada um de nós, versículo 6, Deus deu a cada um de nós diferentes dons espirituais. Olha como a coisa vai começar a clarear. Cada um de nós recebeu dons espirituais, capacidades espirituais, unções. Se alguém tem o dom de profetizar, ele vai começar aqui a relatar algumas unções, alguns dons espirituais. Se alguém tem o dom de profetizar, profetizar é uma unção, profetizar é um dom. Então que use esse dom com a fé que tem. Versículo 7. Se alguém tem o dom de servir, servir é outro dom. Que sirva. Se alguém tem o dom de ensinar, ensinar é outro dom, outra unção. Que ensine. Versículo 8, se alguém tem o dom de encorajar, encorajar ou exortar é outra unção, outro dom espiritual. Se alguém tem o dom de dar aos outros, que dê generosamente. Esse é o dom da generosidade ou da liberalidade. Essa é uma unção
que pouco é falada na igreja, mas que pessoas com o dom de generosidade vão prosperar muito, mas muito, 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 muito. Às vezes são pessoas riquíssimas, mas elas não começaram riquíssimas. Elas começaram com o que elas tinham, porque todo mundo tem que semear o que tem. Deus dá semente àquele que semeia. A pessoa tem o dom de ajudar os projetos da igreja, ajudar os pobres, ajudar, né, os irmãos da igreja. E a pessoa começa a ser tão generosa, é um dom. Todos nós devemos ajudar, todos nós podemos profetizar, mas nem todo mundo tem o dom de profecia. Todo mundo pode ensinar, mas nem todo mundo tem o dom de ensino. É diferente. Todo mundo deve evangelizar. Jesus disse para nós pregarmos o evangelho. Mas existe um ofício, uma unção de evangelista, uma unção de evangelismo. E a pessoa com esse dom de generosidade ou de liberalidade é uma pessoa que ela vai dar grandes ofertas, mas ela não vai começar a dar grandes ofertas. Ela vai começar a dar pequenas sementes, porque ela vai começar ainda, talvez ela não tenha condições de dar grandes ofertas, mas ela vai começar a prosperar tanto, porque ela é generosa, e a Bíblia diz que o generoso prosperará, a alma generosa prosperará, está na Bíblia. Então muitas vezes nós encontramos grandes empresários com esse dom de generosidade. São pessoas que talvez vão construir igrejas, talvez vão comprar barcos, talvez vão comprar carros, talvez vão fazer grandes doações, ajudar os pobres, dar 1000 cestas, sei lá. Mas ninguém começa assim, começa pequeno. Todos os dons começam pequeno, tá? Vamos lá. Se alguém tem o dom de presidir é outra unção. Presidir ou liderar é outra unção, outro dom espiritual. Que o faça com dedicação. Se alguém tem o dom de praticar misericórdia para com os outros, que a pratique com alegria. O que é o dom de misericórdia? O dom de misericórdia é o dom da assistência social. É o dom da misericórdia. Ou seja, não é você ser misericordioso com o outro, gente. O dom da misericórdia é uma unção para o trabalho social. Por exemplo, não é qualquer pessoa que vai ter a capacidade de trabalhar com a recuperação de drogados. Você precisa ter um chamado para isso. Para você especificamente montar uma casa de recuperação, você precisa ter um chamado. Para você trabalhar especificamente com moradores de rua, você precisa ter um chamado. E a gente vai descobrir como é. Eu estou mostrando aqui o panorama sobre as unções. São muitas unções na Bíblia. Existe a unção do rei, por exemplo, né? O rei era ungido. Outras unções, em Efésios 4, 12, fala sobre várias unções. Existe, a uns Deus chamou ou colocou na igreja, a uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres. Alguns, quando você estuda um pouco mais na língua grega, você vai saber que, ou entender que pastores e mestres, muitos estudiosos profundos da palavra de Deus, consideram que pastores e mestres, pastor-mestre é uma unção só, e não duas, mas uma só. Ok, se você não acha que não é, que são 5, ok, ninguém vai discutir com isso, mas o texto no grego, a gramática no grego, a estrutura na língua original, que foi escrito no Novo Testamento, é mais ou menos assim. Então há muitas unções, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, há muitas unções. Agora, você pode estudar sobre todos esses dons, mas eu não quero me aprofundar em cada um desses dons. O que eu quero falar hoje à noite são os 4 fatos sobre o seu dom. 4 fatos sobre o dom que você recebeu. Porque a Bíblia diz que todos nós recebemos dons. O primeiro dom que nós recebemos é o dom da salvação. O segundo dom, talvez, o dom de línguas. Se você fala em uma língua, quando eu falo língua, não é português nem inglês, estou falando numa língua do céu. Se você foi batizado no Espírito Santo e você fala em outra língua, numa língua celestial, assim como lá em Atos 2, você recebeu mais um dom. O primeiro dom foi o dom da salvação. A salvação é um dom de Deus, diz a Bíblia, um dom. Segundo dom é o dom de línguas, mas há muitos dons.
Agora veja só, ninguém tem todos os dons. Provavelmente você vai fluir no seu ministério ou na sua vida, o seu lugar no corpo de Cristo tem a ver com 2 ou 3 unções, ou com 2 ou 2 ou 3 dons. Ninguém tem todos os dons. Eu não conheço ninguém que seja apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre ao mesmo tempo. Isso não existe. E às vezes o povo se confunde porque o povo quer que o mestre profetize. Mas a unção de mestre é diferente da unção do profeta. Um profeta não vai se dar bem como evangelista, porque a unção do evangelista é muito diferente da unção de mestre. Agora olha só, há coisa, gente, que é no geral. Eu estou falando de ofício de mestre. Todos nós podemos ensinar alguém, mas isso não quer dizer que todos nós sejamos mestres na igreja. Todos nós somos chamados para cuidar das ovelhas, cuidar do nosso irmão, mas não quer dizer que todos nós tenhamos o dom pastoral. Todos nós podemos profetizar, está escrito na Bíblia. Se você fizer um pão de vez em quando, isso não torna você um padeiro. Se você troca a lâmpada da sua casa de vez em quando, você não é um eletricista. Você pode, mas existe um ofício para aquilo. Nós estamos falando de unções específicas. 4 fatos sobre o seu dom. E existem, como eu falei, dons espirituais. Agora olha só. Todos nós aqui recebemos 2 tipos de dons de Deus. Você tem que descobrir esses 2 tipos de dons. Todos nós aqui recebemos da parte de Deus dons espirituais. O que tem a ver os nossos dons espirituais? Os nossos dons espirituais têm a ver com o nosso ministério no reino, tem a ver com a nossa vida com Deus, tem a ver com o nosso lugar na igreja. Esse é um tipo de dom. Porém, todos nós também aqui recebemos dons naturais. O que tem a ver dons naturais? Tem a ver com a sua profissão, tem a ver com a sua prosperidade. Onde está a sua prosperidade? Você sabe onde está? Está no seu dom. Quando Deus deu um dom para você, ou quando Deus deu dons para você, Ele deu também a direção em que profissão você vai trabalhar, quem você vai ser e a semente de como você vai ganhar dinheiro na vida. Muito simples, muito simples. O dom espiritual é para você servir o reino de Deus. O dom natural é para você prosperar, é para você sustentar a sua família. É a forma que Deus colocou dentro de você um dom ou dons para você ganhar dinheiro. Imagine, por exemplo, quem deu o dom, vamos falar alguns nomes aqui. Quem deu o dom para, por exemplo, Leonardo da Vinci ou Pablo Picasso? Quem deu o dom para essas pessoas pintarem? Pablo Picasso, não é para pintar. Você acha que foi quem? O diabo não dá dons, foi Deus que deu o dom. Quem você acha que deu o dom para o Neymar jogar bola, jogar futebol? Não, com certeza não foi o diabo. Você diz, mas pastor, você acha que Deus se importa com futebol? Não, Deus não se importa com futebol. Mas Deus, Ele dá dons para a pessoa prosperar nessa vida. O futebol não é pecado. Futebol não é pecado, tem nada a ver. Há pessoas que são vendedor nato. Eu conheço pessoas que não fazem, nunca fizeram curso de vendas. Mas essas pessoas são vendedoras natas. Tudo que se você colocar para vender água gelada no Polo Norte, a pessoa vende. Porque é um dom que Deus deu para essa pessoa. Há pessoas que receberam um dom de serem empreendedoras. Há pessoas que receberam dom de serem construtoras, professores, médicos, e aí vai. Há pessoas que ganham a vida falando em público, são oradores, são palestrantes. É uma semente, é a capacidade, é a habilidade que Deus colocou nessa pessoa para ganhar dinheiro, para prosperar. Outras pessoas são escritoras, escrevem livros. Muitas pessoas ficaram multimilionárias ou ganharam muito dinheiro vendendo livros. Então você tem que descobrir, todos nós temos que descobrir essas 2 coisas.
meus dons espirituais para servir o corpo de Cristo, mas eu também tenho que descobrir e caminhar meus dons naturais para eu prosperar. Se você tentar caminhar fora dos seus dons, você vai sempre se sentir um peixe fora d'água. Você não pode caminhar fora dos seus dons, das suas capacidades. Ok? 4 fatos sobre o seu dom. Número 1, o seu dom, ou o dom que você recebeu, ou dons, é a unção, ou as unções, que repousam sobre a sua vida. O que é o seu dom? O dom espiritual. É a unção que repousa sobre a sua vida. Se seu nome é Moisés, a unção que repousa sobre você é a unção de liderança. Por que não falar a unção profética também, já que Moisés era profeta? Se você é Elias, qual é a unção que estava sobre a vida de Elias? A unção profética. Elias caminhava na unção profética. E Josué? Qual era a unção que estava sobre a vida de Josué, discípulo de Moisés? Eu não me lembro de ter visto Josué na Bíblia profetizando. Eu não me lembro, talvez ele fez, talvez você tenha lido, eu não li. Mas o que eu vejo é que ele recebeu o dom de governo, o dom de liderança. Josué era um líder, havia uma unção sobre ele, a unção de liderança. Filipe, lá na Bíblia, ele era um evangelista. O que o evangelista faz? Muitas vezes o evangelista, ele flui também em dons de milagres e de maravilhas, é um operador de milagre. Muitas vezes você tem 2 dons ou 3 dons que combinam entre si, porque todos nós temos um mix de dons. Pastor, quem é que escolheu esses dons? A Bíblia diz que foi o Espírito Santo, que quando gerou você, ele fez você de uma forma geneticamente programada para seus dons. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Ser bom em matemática não tem nada a ver com o espiritual, gente, mas é um dom natural. Então, o Filipe era evangelista. Paulo tinha uma unção muito forte, uma unção apostólica. Apolo era um mestre. Apolo, ele era eloquente, ele era um mestre poderoso da palavra, lá na Bíblia. O Apolo, ele passou um tempo lá em Éfeso, ele era poderoso na palavra, porém, ele não fluía muito na operação de milagres, e até mesmo, quando ele ensinou a igreja em Éfeso, ele nem orou pela igreja, para receber o batismo no Espírito Santo. Então, só para você ter uma ideia. Barnabé, por que ele recebeu esse nome? O que significa Barnabé? Bar não é hebraico, bar é aramaico. Bar quer dizer filho. Barnabé quer dizer filho da consolação, filho da exortação, filho daquele que conforta. Por quê? Porque o nome dele era José, mas ele recebeu esse nome por quê? Porque ele tinha o dom da exortação, de encorajar as pessoas. Ele tinha o dom de levantar as pessoas, de motivar, de encorajar. É outro dom que Barnabé tinha. Então, o dom é a unção que repousa sobre você. Se você tem o dom de curas, isso quer dizer que sobre você há uma unção de cura. Se você flui em profecias, você está fluindo na unção profética. Número 2. Seu dom é uma forte indicação do seu chamado. Vou dizer de novo. O seu dom, ou dons, é uma forte indicação do seu chamado. Por exemplo, se você tem o dom profético, a sua personalidade, o seu jeito, a sua estrutura já foi formada por Deus para fluir naquilo. O bispo Dag Mills, ele chama isso do princípio do vaso. Ou ele diz o seguinte: você não coloca Coca-Cola numa garrafa de Sprite, e nem Sprite numa garrafa de Coca-Cola.
você coloca Coca-Cola na garrafa de Coca-Cola e Sprite na garrafa de Sprite. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que se Deus te chamou, se Deus te deu o dom de ensino ou dom de mestre, mestre é o ofício na igreja, ensino é outra coisa. Mas se Deus te deu o dom de ensino ou o dom de mestre, você vai ter certas características na sua vida. Por exemplo, posso citar algumas. Porque eu fluo no dom de ensino e no dom de mestre. Eu não fluo em tudo. Não posso te dizer que eu fluo em tudo. O dom de mestre é um dom que você vai ser apaixonado por aprender coisas. Você vai ter uma biblioteca, você vai ter dicionários, você talvez vai querer aprender grego, latim, talvez hebraico. Você vai querer estudar profundamente a Bíblia. Você não vai simplesmente ler a Bíblia, você vai se aprofundar na Bíblia. Você vai ler livros de outros mestres. Você vai ser uma pessoa que vai gostar muito de aprender, vai tirar muito tempo para ler, muito tempo para aprender. Por que Deus te fez assim? Um evangelista não pode ser assim. O evangelista tem uma vida corrida. Ele é um operador de milagres. Um dia ele está num lugar, no outro dia ele está no outro lugar. No outro dia ele está noutra cruzada, como Billy Graham. Billy Graham é um evangelista. Uma semana ele estava numa campanha, outra semana noutra campanha, outra semana noutra campanha, e aí vai. Então o dom é uma indicação do seu chamado. Então, por exemplo, se alguém acha assim, eu acho que eu tenho o dom de mestre, eu quero ser mestre, mas você não gosta de estudar, não quer aprender línguas, acha que aprender grego é perda de tempo, não quer aprender latim, não quer estudar, não tem um dicionário bíblico, não quer estudar uma enciclopédia bíblica, não quer se aprofundar na Bíblia, não tira tempo para estudar a palavra, eu reconsideraria isso, ok? Então, a pessoa que tem o dom é uma forte indicação do seu chamado. Isso é dom espiritual, mas eu posso falar também sobre dons naturais. Por exemplo, a sua cabeça é boa de matemática? Então, se a sua cabeça é boa de matemática, se o seu filho tem uma cabeça boa para matemática, por que você está querendo que ele faça geografia? Por que você está querendo que ele que seja um mestre em português? O cérebro dele não foi criado por Deus para isso. O seu filho gosta de animais, talvez ele possa ser um veterinário. O seu filho gosta de viajar, talvez isso seja uma indicação que ele vai ser, sei lá, um guia turístico. Talvez vai ser um piloto de avião. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? São características. Terceira coisa, seu potencial, o seu dom é o seu maior potencial na vida. O seu dom é o seu maior potencial na vida. Deixa-me lhe dizer algo. Sabe que há muitos cristãos e há muitos pais que estão tentando fazer seus filhos voarem, mas eles são peixes? Você tem que descobrir quais são suas aptidões. E a gente vai, nos próximos TADEs, eu vou estar falando mais sobre como descobrir. Por exemplo, Benny Hinn tinha uma unção de cura e de milagres. Billy Graham de evangelismo. O Abraão tinha o dom da fé. Abraão é o pai da fé. Fé é um dom, ele tem um dom da fé. Quarta coisa, o seu dom é a principal forma de servir a Deus, servindo as pessoas. Deixa-me lhe dizer algo, como você vai servir as pessoas? Com o dom que você tem. O mestre ensina, o profeta profetiza, o pastor cuida, o evangelista ganha almas. Esse é o ofício dele. Todos nós podemos ganhar almas, mas não como Billy Graham ganhava, porque ele tinha um ofício ou a unção de evangelismo. Todos nós devemos pregar a palavra, mas há unções de pregadores. Todos nós podemos ensinar, mas há unções específicas de mestre. Por exemplo, o Luciano Subirá é um mestre. Quem conhece o Luciano Subirá? Ele é um mestre da palavra. Kenneth Hagin foi um mestre da palavra. Qual dom você acha que tem o R.R. Soares? O que você acha? Muitos acham que ele é um mestre. Eu não concordo tanto. Ao meu ver, o R.R. Soares é um operador de milagres. Tem dons de curas.
Ele ora uma oração simples. Para você é uma oração simples, mas é o jeito que Deus chamou para fazer. Ele ora e milagres começam a acontecer. Uma pessoa é curada ali, outra pessoa é curada ali. O que é isso? É a unção de cura. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Silas Malafaia tem dor de quê? Eu acho que ele tem dor de mestre. Silas Malafaia é um mestre, é um grande mestre. Além de outros dons. Estou falando do dom principal. Agora, eu vou só começar, vou falar os 2 primeiros pontos e a gente vai finalizar. Eu vou falar sobre 7 coisas que você precisa saber sobre os seus dons. Saber e fazer. Só que eu vou só começar essas coisas. Vou falar só os 2 primeiros. E depois a gente continua, ok? Pastor, beleza. Mas como é que eu faço para descobrir meus dons? Como é que eu faço para descobrir meus dons espirituais e naturais? Número 1, como descobrir seus dons? Quer anotar? Pode anotar. Número 1, a primeira coisa, pergunte para o seu Criador. Pergunte para o seu Criador. Sabe, às vezes nós perguntamos para o pastor, nós perguntamos para o irmão, nós perguntamos para o discipulador, ou para a discipuladora, mas nós nunca perguntamos para Deus. Qual é a pergunta mais importante que você deve fazer para Deus? Sabe qual é a pergunta mais importante? Depois da sua salvação, Deus, para que o Senhor me criou? Por que o Senhor me criou? Porque eu estou nesse mundo. Qual é o meu papel no corpo de Cristo? Qual é o meu chamado espiritual? Todo mundo tem um chamado geral. Quer ver um chamado geral? Todos nós devemos discipular pessoas, cuidar de almas, pregar o evangelho. Todos nós devemos dizimar, todos nós devemos ofertar, todos nós podemos orar pelas pessoas, todos nós podemos adorar a Deus, todos nós devemos evangelizar, como eu já disse. Mas existem dons específicos, chamados específicos para você. Você já perguntou para o seu Criador? Eu vou ler o que eu escrevi aqui, o que Deus me deu há muito tempo atrás. Ninguém entende mais de você do que aquele que o criou. Quem cria determina o objetivo. Por isso, se seu nome é Jeremias, você é um poderoso profeta. Se seu nome é Moisés, você foi criado para ser um libertador do povo de Deus. Se seu nome é Josué, você foi projetado para ser um general que liderará o povo de Deus à conquista da terra prometida. Se seu nome é Elias, repousa sobre você uma unção para provar que só o Senhor é Deus. Quem é você? Tenha uma conversa franca com Deus. Pergunte-lhe: Pai, para que tu me criaste? Qual o teu propósito para a minha vida? Você já fez essa pergunta? Não levante a mão. Se você ainda não fez, talvez você ainda não tenha descoberto o seu propósito. Todos nós temos um papel no corpo de Cristo. Você tem que perguntar a Deus: Pai, o Senhor me criou para ser uma mão, para levantar pessoas. O Senhor me levantou para ser uma boca, alguém que vai ensinar, um profeta. O Senhor me criou para ser um ombro para consolar as pessoas, o dom de consolação, o dom de exortação, como Barnabé. O Senhor me criou como pés, eu sou um pé. Quem é o pé? A Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. É o evangelista, o pé é o evangelista, os pés, aquele que anuncia boas novas. Será que o Senhor me criou para ser um ouvido? O que é o ouvido? É um conselheiro. O Senhor me criou para ser um conselheiro, um servo, pernas para darem suporte, ser um servo. Você precisa perguntar para Deus. Esse é o primeiro passo. Você precisa perguntar até sobre seus filhos para Deus, porque quando os filhos vão crescendo, você vai notar que eles vão ter tendências para certas áreas. Não tire essas tendências, não mate aquilo que Deus os criou para fazer. Foi Deus que formou o seu filho, ou a sua filha, e Ele, quando criou, Ele formou com uma estrutura. Por isso há múltiplas inteligências. Eu acho que foi Gardner que criou essa tese, essa teoria das múltiplas inteligências. Inteligência musical,
inteligência matemática, tem inteligência em línguas. Pessoa tem facilidade de aprender línguas. Pessoa mal ouve a pessoa falando uma palavra em francês ou inglês, ela já pegou. Que isso? É uma facilidade, é um dom. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Você tem que ficar de olho nisso, tanto na sua vida, como na vida dos nossos filhos. Você tem que ficar de olho. A pessoa tem uma facilidade, uma inteligência matemática. A criança é ótima de matemática. Não queira que ela seja ótima em tudo. Ninguém é ótimo em tudo, ok? A mesma coisa sobre você. Você precisa descobrir qual é o seu dom. Há pessoas que ganharam muito dinheiro com artesanato. Há pessoas na igreja que sustentam a sua família vendendo bolos. O que é isso? Eu não sei fazer bolo. Eu acho que você não vai querer comer o bolo que eu fizer. Você não vai gostar. Mas há pessoas que ganham dinheiro com isso. Quais são os seus dons naturais? Pergunte para Deus. Segunda coisa, para a gente finalizar. Comece com o que você ama. Comece com aquilo que você ama. Deixe-me lhe dizer algo sobre um dom natural e um dom espiritual. Tanto faz, as duas coisas. Tanto o dom natural quanto o dom espiritual, quanto o dom natural, são coisas que você vai amar fazer. Por exemplo, eu amo tudo que tem a ver com linguagens, com línguas, com palavras. Eu gosto de etimologia, eu gosto de morfologia. Eu prefiro morfologia e etimologia a cálculo. Você me der um cálculo, uma equação, joga fora essa equação. Agora, se você me mostrar uma curiosidade sobre uma língua, ou sobre uma palavra, ou a estrutura de uma palavra, aí é outra coisa. Por que eu sou atraído para isso? Porque tem a ver com o meu chamado. Se eu fui chamado para ensinar, eu preciso aprender. Se eu quiser ser realmente um bom professor, ou um bom mestre, eu preciso aprender o grego, eu preciso aprender hebraico, eu preciso aprender latim para melhorar o meu português. Mas isso não é para toda pessoa, nem toda pessoa gosta. Há pessoas que acham enjoado aprender línguas. Eu acho ótimo, eu acho maravilhoso. Então, você tem que começar com aquilo que você ama. Você ama matemática, você ama lidar com as pessoas. Talvez você seja alguém que vai trabalhar diretamente com o público, porque você ama estar com pessoas, você não quer ficar no escritório. Há outras pessoas que são lobos solitários, eles gostam de trabalhar quietos, eles gostam de trabalhar bem reservados. São outros dons, é outra estrutura. Deixa-me ler o que eu escrevi para a gente finalizar. Um dom ou talento é algo que você ama fazer e pôr em ação. Imagine um pintor que gasta horas e horas simplesmente se deleitando na pintura de uma nova tela, enquanto o pincel desliza sobre a sua nova obra de arte. Imagine um músico que simplesmente adora tocar. Você sabe quando você é um músico de verdade? Você tem chamado para música, quando você ama tudo que tem a ver com música. Por exemplo, o cara vai ensaiar 3 horas de tempo, mas parece que ele ensaiou 10 minutos. Entendeu? Por quê? Porque quando você usa um dom, olha, eu não sou neurocientista, mas também não sou idiota, né? Então, olha só, tem vários livros muito bons, inclusive Descubra o Seu Potencial. Você precisa ler esse livro, Descubra o Seu Potencial. E nesse livro ele fala sobre as conexões, as sinapses, que são as conexões, a nossa rede, aqui a nossa rede cerebral. E cada pessoa tem uma rede de sinapse. E as sinapses mais fortes têm a ver com os nossos dons, talentos e habilidades. É por isso que é difícil e você gasta uma energia cerebral enorme para você aprender novas coisas. Por exemplo, aprender uma nova língua, aprender a dirigir, por exemplo. Você tem que criar essas sinapses no seu cérebro. O seu cérebro tem que criar isso, essas conexões. Sinapses são conexões. Um dom e talento é uma conexão, é um ponto forte. É um ponto forte. O que significa isso? Significa que quando você está realizando o seu dom, o tempo parece que voa, porque o seu cérebro, ele viaja,
ele fica confortável. Quando você usa o seu dom, você vai amar aquilo. O tempo vai passar e você não vai notar. Por quê? Porque o seu cérebro ele está se deleitando naquilo. Então olha só, um dom, um talento é aquilo que a gente ama fazer. Então você tem que começar por aí. Outra indicação, desejo. Se você tem um forte desejo de ver pessoas curadas, isso significa o quê? Uma indicação que você deve buscar o dom de curas, ou que talvez você até já tenha recebido. Você tem, por exemplo, uma pessoa que tem um chamado missionário, um dom de missionário, ele vai ser atraído por novas culturas. Ele vai ser atraído quando ele se encontrar com pessoas, por exemplo, da África, ou de outros países, ou de outras culturas, ele vai querer fazer perguntas para essa pessoa: mas como é no seu país? Como é que é no seu país? Ele vai se encaixar mais facilmente em novas culturas. Ele vai tentar entender, ele vai ser atraído por novas culturas. A mente aberta, o coração aberto para as pessoas de outros países, de outras culturas. Ele vai amar. Ele pode ser até um antropólogo. No natural, no mundo natural, essa pessoa, ele poderia muito bem ser um antropólogo. Uma pessoa que vai realmente estudar as etnias. Então, possivelmente, se você tem um dom de missionário, de missões, de missionário, todo mundo é para fazer missões. Mas eu estou falando de uma unção específica, gente. Não vai se confundir, não vai dizer assim: o pastor falou agora que tem dom de missão, de ser missionário. É óbvio que tem. Dom de evangelista, dom de mestre, mas todos nós podemos ensinar. Mas existe um ofício especial, alguém que é separado exclusivamente para isso. Amém, queridos? Então, número 1, pergunte para o seu Criador. Número 2, comece com aquilo que você ama. Você ama criança. Você ama criança. Olha só, talvez a sua jovem lá, sua filha, o seu filho, ame estar com criança. Ela ama estar com criança. Sabe o que isso pode significar? Pode significar que essa pessoa pode ser uma pediatra. Ela pode ser a melhor pediatra do Brasil. Ou ela gosta muito, ou ele gosta muito de animais. Pode ser um biólogo, o melhor biólogo do Brasil. Ele pode ser, ou ele gosta de tecnologia. Olha, quando você vê o seu filho, eu não sou um expert, tá? Mas também não sou um bobo. Então olha só, talvez o seu filho goste de desmontar coisas. Ele está sempre desmontando coisas e querendo montar coisas. Talvez ele seja um cientista. Talvez ele seja um engenheiro, que vai criar novas coisas, criar novas tecnologias. Vocês estão entendendo? São coisas sutis que a gente não vê. Eu estou falando de coisas sobrenaturais e coisas naturais. Você ama estar com criança, então o seu lugar é lá no Paz Kids, lá na sua célula cuidar das crianças. Você ama. Para uma pessoa, tirar 1 minuto de oração às vezes é difícil, mas para a pessoa com o dom, uma unção de intercessão, a pessoa vai orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. O tempo não vai passar, tem que alguém pará-lo, senão ele não para. Amém? Glória a Deus.